apresentar pelo menos os slides do que eu fiz ontem para vocês sobre as figuras de linguagem, tá? E aí depois eu vou montar umas atividades como eu fiz com vocês da outra vez. Cadê? Aqui. E essa figura de linguagem que eu vou colocar para vocês aqui, nós vamos fazer como um trabalhinho, tá? Eu vou fazer um trabalhinho com vocês lá pelo Google. Vocês vão ter essa nota de trabalho e vão ter e aí 2 redações, tá bom? Eu vou colocar os temas lá para vocês. Vocês vão escolher os temas e me enviar as redações com o tema que vocês escolheram, tá? Daí eu vou deixar aleatório, certo? Para me entregar até o final do bimestre, tá? Lembrando que nós temos até a nossa aulinha, né? Até o dia 30 de dezembro, para quem passar direto, quem ficar em recuperação, vai até dia 18 de dezembro, para quem passar direto, e dia 30 para quem for ficar em recuperação. Só lembrando, já que já deve ter dado o calendário para vocês, né? Então, fiquem bem atentos às avaliações, tudo direitinho, para não deixar nada pendente, né? E a gente tem que fechar o diário. Tá certo? Fechou, então? Digam sim, que eu não estou olhando, não estou vendo vocês, tá? Sim ou não? Show. Então, vamos lá. Figuras de linguagem 2, né? A nossa segunda parte das figuras de linguagem. Então, vamos lá. Quando a gente fala de figuras de linguagem, nós vimos vários outros tipos dessas figuras, né? E vamos dar na outra aula, vamos dar continuidade a essa segunda parte. A antítese, o que quer dizer a antítese, gente? A antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos, sentidos de palavras, tá? Porque a gente tem um paradoxo que ele tem de pensamentos, né? Enquanto da antítese é de palavra. Então, a gente tem que analisar essas partes que vem a contradição dessas palavras, tá? Exemplo. Toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz. Quais são as palavrinhas que se opõem aqui? Quais são as palavrinhas que se opõem? Positivo e negativo. Guerra e paz, né? Nesse exemplo aqui, ó. Ok? Vocês estão olhando a minha tela? Estão enxergando? Não. Hein? Estamos sim, professor. Ah, tá. Ali no exemplo nós temos, sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem que haver um negativo. Para existir, vocês já estavam lendo ali, né? Para existir o 1, tem que existir o menos 1. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz se a guerra, né? Sem a guerra? O que seria do John sem o Yoko?
Sem a Yoko. Muito bem. Então, aqui, ó, nós temos, no primeiro quadrinho, não sabe o tipo de pessoas, o contraponto, né? No segundo, como falou anteriormente, é o positivo e o negativo. No terceiro quadrinho, nós temos qual? O 1 e o -1, né? Aqui nós temos o mal e o bem. Aqui nós temos paz e guerra. E aqui ele faz essa brincadeirinha, né, dos Beatles lá, certo? Então, quando eu falo em antítese, são as palavras, elas têm que estar ali para poder fazer essa contraposição, tá? O paradoxo. Diferente da antítese, o paradoxo ela dá a ideia de sentido contrário, né? Também tem outra palavrinha aí que pode ser encontrada, qual é? Quem está acompanhando a apostila? Oxímio, né? Oxímio. É isso? Oxímoro. Isso. Então, elas têm a mesma definição. Eu nem coloquei aí por conta do que é mesmo, tá? O paradoxo representa o uso de ideias. Enquanto antítese são palavras, eu tenho as ideias que têm sentidos opostos, tal como no caso da antítese. Só que a antítese são termos, são as palavras, enquanto paradoxo são os sentidos. Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom, né? O cego e vejo, estar cego de amor, como é que ele pode ver se ele está cego de amor? Né? Então, são esses os sentidos. Como é possível alguém estar cego e ver? Né? Então, ele faz, e é de sentido, ele não está cego real, né? Ali como as palavrinhas requer o seu sentido real do termo. Ele está dizendo na questão do sentido de cegar de amor, né? Como uma metáfora. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Toda certeza é relativa. Ele não está dizendo a certeza que é, né? Mas ele está dizendo que é o absoluto. Ele faz uma contradição de sentidos aí, tá? Essa oposição de sentidos. Se a certeza ela é absoluta, né? Se é relativa, enfim. Então, o professor ele faz essa ideia da relatividade e o absolutismo, e o absoluto, tá? Gradação. A gradação é a apresentação de ideias que progridem de forma crescente, que é o clímax, ou decrescente, que é o anticlímax, né? Ela vai dando essa ideia. Inicialmente calma, depois apenas controlada até o ponto do tal nervosismo. Eu estou fazendo uma gradação, que eu vou do ponto inicial, que é a calmaria, depois a controlada, e para chegar até ao ponto, o ápice da questão, que é o nervosismo. No exemplo acima, acompanhamos a progressão da tranquilidade até o nervosismo, né? É um processo. Ali no quadrinho, como é que a gente pode analisar isso? Só lembro que a cegonha que me trouxe decolou de Orly às 5h22, hora de Paris, é claro. Depois fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa, e finalmente ela me deixou aqui. Não, mas não me lembrei de perguntar para que ela me trouxe. Então, ela fez uma gradação dos lugares da onde ela foi do ponto de partida até onde ela chegou. A gradação se dá nos dois pontos. O último quadrinho é a reflexão da situação, né? Elipse. Quando a gente fala em elipse, a gente fala em omissão, tá? Só que essa omissão é muito comum nos textos, a gente precisa ter elas nos textos, né? A elipse é uma omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil,
A gente pode utilizar a elipse dentro do texto, por exemplo, para que não seja palavra repetitiva. Se você, claro que tem que fazer coerência, tem que dar sentido ao que já foi mencionado anteriormente, né? Sem dúvida. Mas a gente tem essa opção para que ela não seja repetida. Exemplo, tomara que você entenda. Tomara você me entenda. Tomara você me entenda. Esse que aqui, ó, é óbvio que dentro de um texto a gente não pode fazer isso, né? Mas há outras palavras que a gente pode usar. Esse quezinho, a gente subentende que ela vai existir aqui antes, né? Isso aqui é mais voltado para a literatura, tá? Então, a gente chama isso daqui de elipse. Aqui nós temos um exemplo que pode ser mais esclarecedor. Primeiro, ele começou a beliscar entre as refeições. Depois, a comer sanduíche entre as refeições. Agora, ele come refeições entre as refeições. Primeiro ele começou a beliscar entre as refeições. Depois a comer entre sanduíches entre as refeições. Agora ele come, ele mudou o verbo aqui, tá? E faz ele tira ali essa elipse, né? Como ele colocava a beliscar, a comer, e transformou isso daqui em verbo conjugal, né? Zeugma. A zeugma é a omissão de uma palavra, pelo fato de ela já ter sido usada antes. Exemplo, fiz a introdução, ele a conclusão. Fiz a introdução, ele fez a conclusão. Então, o verbo fazer aqui, ele ficou subentendido que ele também teve ação. Há a possibilidade de nós colocarmos isso no texto? Sim. Né? Fazer dessa forma? Sim, há possibilidade. Diferente de algumas situações que aconteceram lá na elipse, né? Você é um... Ai, tô com ruim da minha vista. Você é um colírio para os meus olhos. Ó, um descongestionante nasal para meu nariz. Um antiácido para meu estômago. Tem gente que não sabe quando parar, né? Qual é a elipse o zeugma e a omissão que ele está fazendo? No segundo e no terceiro quadrinho, quando ele, ao invés de começar com você é um descongestionante nasal, ele tirou o você e ali no Isso, antiácido também. isso, exatamente. Então, ele omite o você, né? Ele dá uma sequência de ações e ele faz essa omissão, e que dá para entender, né? Perfeitamente. Hipérbato. O hipérbato é a alteração da ordem direta da oração, a ordem invertida, né? Isso aqui é legal nos poemas que a gente analisa. É importante, quando a gente faz a ordem inversa de sujeito e predicado e como se é colocado, né? O exemplo do hipérbato, como diz ali no quadrinho, bem claramente, é o nosso hino nacional, a primeira parte ali, né? E no exemplo que ele diz ao lado, diz assim, ó, são como uns anjos os seus alunos, né? Que poderia, que ele está na ordem inversa, porque onde é que está o sujeito? Está no início ou no final? Quem são os anjos? Os seus alunos, né? Então, o sujeito está no final e o predicado está no início. Então, isso nas figuras de linguagem nós chamamos de hipérbato, tá? E ali nós temos ali, ó, ouviram do Ipiranga as margens plastas de um povo heróico, um brado retumbante. Onde é que está o sujeito aí?
Alguém analisa ali para me dizer? Alguém se arrisca a dizer ali naquele hino onde é que está o sujeito? Se vocês analisassem lá, isso aqui caiu no Enem uma vez, tá? Há muitos anos, claro. Mas aí eles colocaram como sujeito simples, sujeito indeterminado, né? E na verdade, uma grande maioria dos alunos, quase, meu Deus, muitos erraram por ter essa questão aqui do hipérbato. Qual é o sujeito desse trechinho aqui do hino? Ninguém arrisca? Fica para a próxima aula e vocês vão pesquisar. Ninguém arrisca? Não vale perguntar para a Fábio. Quero que vocês pesquisem. Fechado? Eu não vou falar. Já caiu em questão de vestibular, tá? E Enem. Muito. Anacoluto. O anacoluto é a mudança repentina na estrutura da frase. Exemplo, eu parece que estou ficando zonzo. É quando eu troco, né? Ali eu já tenho um sujeito, já tenho ali o pronome que está me designando que sou eu, né? Mas ele ainda coloca entre vírgula o pronome. Acontece também muito em poemas, né? Eu, que era branca e linda, eis-me, eis-me medonha e escura e expiro horror, né? Ó que espias, ó tu que espias a urdidura da minha teia, atenta ao que o meu palpo fia, né? Não precisa colocar o pronome eu aqui no caso, né? Ele pode ficar subentendido também, como aconteceu ali, ou o pronome me aqui também, não precisa, né? Ou deixar esse ou deixar esse aqui, né? Um dos dois, para que dê essa ideia. Os dois ficam repetitivos, né? O pleonasmo. O que é o pleonasmo? É aquele exagerado, né? Então, a gente tem a ideia, isso é fácil de entender, né? Que quando eu tenho essa ideia de repetição de ideia exagerada, né? Exemplo, a mim me parece que isso está errado, parece-me que isto está errado, né? Quando eu faço essa repetição desnecessária, a mim me parece, não, me parece. Para que eu vou colocar o a mim? Né? O mim aqui, ou parece-me, enfim, né? Agora aqui, eu quero ver onde é que vocês encontram esse pleonasmo. Saia para fora, Rex. Ela te enxotou com um pleonasmo impossível, ela não seria capaz. Então, o que era? Entendi, levar a saia para fora. Onde é que ele fez essa confusãozinha aqui, né? No verbo sair, porque ele repetiu, fez essa repetição desnecessária, se é para sair, é para fora, né? E ainda mais que ela não designou que fora era isso, e ele fez essa dúbia, né? Deu esse dúbio sentido aí, esse duplo sentido aí em relação à saia. E que acontece muito, né, nos nossos textos, que a gente usa inadequadamente as figuras, as palavras, e caem nas figuras de linguagem, tá? Hipérbole. A hipérbole corresponde ao exagero intencional na expressão, né? Como quase morri de estudar, né? Estou morrendo de fome, né? Ai, andei milhas até chegar ao banco,
Então, a gente usa um exagero para enfatizar um termo. Tô ficando... aquela é a musiquinha, né? Que o carinha ali tá cantando. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Viu como eu canto bem? Daí o cara olhou bem sério para ele e falou, aposto que Elis Regina está morrendo de inveja, né? Eu sou sinistro. Então, esse morrendo de inveja, ela tá fazendo um exagero em relação ao que ela está sentindo, né? Então, essas foram essas figuras são a segunda parte das nossas figuras de linguagem. Eu queria que vocês fizessem as atividades referentes a isso, e a partir da apostila, e a partir daí a gente tivesse alguma dúvida, tá? Eu vou tentar pegar a apostila, quanto? Amanhã. Vou ver se eu consigo pegar amanhã, analisar cada questãozinha, e aí a gente vê, tá certo? Fechadinho, então? Deu para gravar a aula, então, pelo menos com os slides? E aí a gente